Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Bruno, professor de História, e hoje nós teremos uma aula para o 8º ano com o assunto Revolução Francesa, né? O que nós vamos tentar entender nessa aula então? O que nós iremos estudar hoje? O primeiro assunto é entender por que aconteceu uma revolução na França. O segundo seria entender quais as fases desta Revolução Francesa. Entender também quais são os desdobramentos da Revolução Francesa, entender quais são os legados da Revolução Francesa para os nossos dias. Pessoal, é importante lembrar que nossa aula foi preparada com o livro de História do 8º ano, utilizando o capítulo 4 do livro. Ou seja, se você quiser acompanhar a aula pelo livro, fica mais interessante e de uma forma mais dinâmica para você entender os conteúdos. Pessoal, antes de nós começarmos, então, a estudar ou tentar entender a Revolução Francesa, é importante a gente perceber qual o significado, entender o que significa a palavra revolução. Revolução é um termo que vai estar presente em muitas vezes na história, pois é um acontecimento que aconteceu muitas vezes. Mas, geralmente, nós escutamos isso, revolução, 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 e não sabemos o seu significado. O que significa isso, então? A revolução vai ser uma mudança profunda que altera as estruturas de uma sociedade. Ou seja, essa revolução, que pode ser cultural, social ou política, é um evento histórico que pode ser de curta duração, ou seja, mais rápido, ou de longa duração, ou seja, um evento maior, mas que irá transformar radicalmente as bases da sociedade, do povo, onde aquela revolução aconteceu. A Revolução Francesa, por exemplo, ela durou 10 anos, de 1789 a 1799. É o momento que nós chamamos de processo revolucionário. Ou seja, a revolução vai ser um evento histórico, um importante acontecimento histórico que vai acontecer ao longo do tempo. Mas vamos entender agora especificamente a revolução que nós vamos estudar hoje, a Revolução Francesa. Para entender por que aconteceu uma revolução na França, nós temos que entender como era a França antes da Revolução. Vamos observar. A França pré-revolucionária é a França do final do século XVIII. E essa França é uma França baseada na sociedade do antigo regime, aquela que a gente viu na aula passada, a aula sobre o iluminismo. Mas vamos lembrar um pouco sobre o que é esse antigo regime. O antigo regime dividia a sociedade em 3 grupos, ou 3 classes sociais, chamadas de estados. Esses grupos eram o clero, representado pela Igreja Católica, que era o topo, a nobreza e, por fim, o terceiro estado, que era a burguesia, trabalhadores urbanos que trabalhavam nas cidades ou os camponeses. Esses 2 últimos estados, a burguesia e os trabalhadores presentes no terceiro estado, sustentavam os 2 primeiros, a nobreza e o clero, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Essa figura ela é muito interessante, pois essa pessoa que está aqui, mais agachada, ela representa o terceiro estado, enquanto os outros 2 são os 2 primeiros, a nobreza e o clero. Na França, no final do século XVIII, mais de 90%, mais de 95% da população era presente do terceiro estado. Isso nós estamos falando, pessoal, de uma população de 28 milhões de pessoas. Ou seja, a grande maioria da população era composta por trabalhadores camponeses, da burguesia, pequenos comerciantes. E esta maioria da população era obrigada a pagar altos impostos para sustentar os privilégios dos 2 primeiros estados, o clero e a nobreza. Aqui nós conseguimos observar, então, quem faz parte, né, desses 2 membros, desses 3 estados. O clero, a nobreza, que são aqueles que possuíam privilégios, e o terceiro estado, a burguesia, o povo, que não tinham privilégios. Essa divisão, pessoal, era sustentada no antigo regime porque eles acreditavam que era uma providência divina. O que significa isso? Que Deus havia dado essas condições. Ou seja, quem era da burguesia era porque Deus quis assim, quem era do clero era porque Deus quis assim, ou quem era da nobreza também porque Deus quis assim. Porém, se nós juntarmos tudo isso, a França, nesse momento, passava por uma grande crise financeira, pois a grande maioria da população não conseguia mais pagar esses impostos para sustentar os 2 primeiros estados, e, ao mesmo tempo, uma crise alimentícia,
pois nós estamos falando de um país que a base era a agricultura, e muito disso os alimentos não estavam conseguindo ser produzidos. Isso então vai gerar uma grande satisfação, e a saída para resolver esse problema, o rei Luís XVI então resolve fazer a convocação dos Estados Gerais. O que seria essa convocação, essa grande reunião? Era uma medida para tentar resolver os problemas econômicos e de satisfação da população da França. É interessante pensar que o clero e a nobreza, os dois primeiros estados, não aceitavam de maneira alguma perder os seus privilégios, enquanto o terceiro estado, formado pela burguesia, trabalhadores e camponeses, queriam que a situação ficasse um pouco melhor para essas pessoas que pagavam tantos impostos. O que acontecia nesse momento é que esses três estados reunidos para decidir o que iria ser feito eram em votos por estados e não por pessoas. O que significa isso? Como nós possuíamos três estados, clero e nobreza votavam juntos e o terceiro estado sairia perdendo, ou seja, as vantagens, os privilégios continuariam existindo para aqueles grupos. O terceiro estado não aceita isso, eles querem uma votação por pessoas, onde seria muito mais vantajoso. E com isso, eles começam então a ficar mais insatisfeitos. Essa insatisfação começa a gerar cada vez mais um número maior de revoltas. Mas o auge dessa revolta vai ser em 14 de julho de 1789, que é conhecido como o dia da queda da Bastilha. A Bastilha, como a gente pode ver aqui nessa imagem, era a prisão política da França. Era onde o rei Luís XVI enviava todos os seus inimigos políticos. A partir do momento que esta prisão é tomada pela população francesa, várias revoltas acabam se tornando cada vez maiores. Ou seja, a população, o povo da França não aceitava mais aquela insatisfação, aquela cobrança de impostos. A queda da Bastilha, então, é considerada o marco inicial da Revolução Francesa. É o que a gente chama quando se inicia o processo revolucionário. A partir de então, onde o rei percebia que não tinha mais como ser, que o antigo regime não poderia mais existir como era antes, nós começamos a entender as fases da Revolução Francesa. A primeira dela vai ser a Assembleia Nacional Constituinte, que é marcada por o quê? A criação de uma Constituição que pudesse limitar os poderes do rei. Ou seja, o rei, que até então tinha poder absoluto, agora teria um poder restrito por uma série de leis. Essas leis não iriam só restringir o poder do rei, mas também do clero, da nobreza, daqueles que sempre tiveram privilégios. O fim do absolutismo monárquico, ou seja, o rei não tinha mais poder absoluto. Agora existia um controle sobre as ações do rei. Fim da servidão e do feudalismo na França, ou seja, uma maior redistribuição de terras para os camponeses. E, por fim, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento, que é um dos mais importantes da história, é quando falava que o ser humano, o cidadão, ele nasce livre, ele nasce igual, e não mais ele tem que obedecer ao rei só porque Deus quis assim. A segunda fase que nós vamos ter, então, da Revolução Francesa vai ser a monarquia constitucional. O que significa isso? Monarquia é uma forma de governo governada por um rei ou imperador. Constituição significa que o rei governa obedecendo à Constituição. Porém, o rei Luís XVI, que é um rei acostumado a ter privilégios, não vai aceitar muito bem essa nova Constituição. Muito menos o clero e a nobreza, onde muitos acabaram fugindo da França. Os países vizinhos da França, na Europa, também começaram a ficar com medo que a Revolução pudesse ir para outros países. Ou seja, os reis dos países vizinhos começaram a ficar cada vez mais com medo de que o absolutismo perdesse a sua força. O povo francês, então, pega em armas para defender o país contra os exércitos desses países vizinhos. E o rei, que havia aceitado a Constituição, resolve fugir. Só que quando ele tenta fugir, ele acaba sendo capturado. Quando ele é capturado, ele é julgado como traidor da pátria. E ele acaba sendo guilhotinado. O que significa isso? Ele é decapitado. Esse momento da Revolução Francesa é quando a gente começa a ter um momento maior de crise, ou seja, de revoltas cada vez maiores, como a gente pode observar no próximo slide. A próxima fase seria a Convenção Nacional,
é onde se realiza uma nova assembleia para uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis. Dentro desse novo conjunto de leis, nós vamos ter o fim da monarquia e o início da república, uma nova forma de governo dentro da França. E a disputa entre jacobinos e girondinos. São dois grupos diferentes, mas que fazem parte da burguesia. A diferença é que os jacobinos, que eram grupos mais rebeldes, representavam a pequena burguesia, enquanto os girondinos representavam a alta burguesia. E não eram grupos tão radicais, eram grupos mais moderados. Nesse primeiro momento, os jacobinos vão ser os responsáveis por estar no poder. Desse momento, nós podemos caracterizar que teremos como líder Robespierre, que já estava presente desde o início da Revolução Francesa. Podemos perceber conquistas populares como distribuição de terras, abolição da escravidão nas colônias francesas, preços fixos para os produtos mais importantes, o que ajudava a maioria da população, e ensino primário obrigatório e gratuito. Porém, os jacobinos começaram também o que nós chamamos de período do terror. O que é isso? É a perseguição jacobina. Ao mesmo tempo que os jacobinos estavam se fortalecendo no poder, eles começaram a reprimir e a colocar todas as pessoas que fossem contra os jacobinos na guilhotina. Por isso, esse momento vai ser chamado de período do terror. Porém, quando os jacobinos são retirados do poder por um golpe de Estado, nós temos o momento seguinte, que seria o Diretório, que já é o final da Revolução Francesa. Depois dos jacobinos, nós então temos os girondinos no poder, aquele grupo que representava a alta burguesia. Mais uma Constituição é realizada novamente e os girondinos passam a representar os interesses da alta burguesia. Esse momento é um momento de muita tensão, pois existe medo de volta da monarquia e existe medo que os jacobinos voltassem ao poder. Por isso, a burguesia coordena um outro golpe junto com militares para colocar uma pessoa forte no poder. Essa pessoa forte seria o general Napoleão Bonaparte, um general muito importante do exército francês, que estava vencendo um grande número de batalhas durante toda a Revolução Francesa. Iniciava-se, então, a Era Napoleônica e colocava-se, enfim, o processo revolucionário francês de 10 anos. Nós falamos de muita coisa aqui, mas nós precisamos entender qual é o legado da Revolução Francesa. Esse legado é muito mais de liberdade, igualdade e fraternidade, mas são as ideias que estão presentes até os nossos dias, como uma Constituição, como uma liberdade entre os seres humanos e até mesmo a ideia de que nós somos iguais perante a lei. Pessoal, tentamos aqui falar de forma brevemente o que foi a Revolução Francesa. Espero que tenha ajudado vocês. Até a nossa próxima aula e um forte abraço a todos.